Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Laísa e no vídeo de hoje você vai aprender alguns macetes que vão te ajudar a resolver as contas e as questões de matemática da prova do Enem mais rápido. Fechou? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, o primeiro macete que eu estou trazendo aqui é a multiplicação e divisão por potências de 10, tá? Então, basicamente, a ideia é andar, digamos assim, com a vírgula dos números de acordo com a quantidade de zeros, tá? Se for multiplicação, a gente vai andar para a direita, e se for divisão, é voltando, tá? É para a esquerda. Só sacar aqui, ó. A gente tem 2,5 vezes 300. Então, esses dois zeros aqui, a gente pode mover essa vírgula para cá. Como é um 300, então a gente pode trazer essa vírgula para cá e aí vai ficar 25. 25 vezes 3 vai ser 75 e ficou só um zerinho aqui, então a gente acrescenta ele aqui, tá? Então 2,5 vezes 300, 750. Isso aqui poderia ser também, por exemplo, 12, que a gente já está usando 12, ao invés de ser dividido, vezes 1000, tá? Então a gente repete o 12 e acrescenta os três zerinhos aqui, tá? Então, basicamente, a gente acrescenta os zeros quando a gente vai fazer a conta, tá? Ao invés de você pegar esse 1000 lá no cantinho da prova e você fazer assim, né? 1000 vezes 12, não precisa fazer isso, tá? Você só repete o primeiro número e acrescenta as quantidades de zero, tá? E para divisão, a ideia, ela vai ser a mesma, tá? Só que ao invés de a gente andar para a direita, a gente vai andar para a esquerda. Então, 12, a vírgula, ela tá aqui, né? Não aparece, mas a gente sabe que ela tá aqui. Então, como são três zeros, então a gente vai andar com a vírgula três zeros para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula seria aqui, então antes dela, zero, e depois dela a gente completa até chegar ao número, tá? Então, seria 0,012. 12 dividido por 1000, 0,012. Esse macete é muito importante que você domine, tá? Que ele vai aparecer em várias contas, mas especialmente em conversões de unidades de medidas, tá? De repente você tá em quilômetro e você quer ir para metro. Pode acontecer de você estar em metro cúbico também, aí você precisa transformar em litro, tá? Então vai seguir essa mesma ordem, esse mesmo raciocínio de ir acrescentando os zeros ou de andar com a vírgula. Tranquilo? Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu não pedi ainda, vou pedir agora. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, vai ajudar muito na divulgação. Eu preparei essa aula aqui, pensei nesses macetes direitinho. Eu vou disponibilizar a lista de exercício, tá? E algumas questões com o gabarito do Enem para você conseguir aplicar o que eu vou te ensinar aqui. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos continuar aqui com o macete. Agora seria a multiplicação por 5. Uma forma mais rápida da gente fazer essas multiplicações é a gente pensar que multiplicar por 5 é a mesma coisa que você multiplicar por 10 e dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5, concorda? Então, eu multiplico por 10 primeiro e depois eu divido, porque aí vai ficar uma forma mais fácil de você dividir um número, tá? Ao invés de sair multiplicando. Então, 35 vezes 5, então 35 vezes 10, 350, divido por 2, 175, tá? Essa seria a primeira forma de fazer, que eu acho que é a mais fácil. Mas aí você também pode quebrar esse 35 aqui e fazer ele como 30 mais 5, mas aí se você não conseguir fazer de cabeça, você teria que escrever, né, e ia calcular de toda forma. Então, 30 vezes 5 seria 150, 5 vezes 5, 25, 150 mais 25, 175, tá? Só que multiplicando por 10 e dividir por 2 é mais rápido, porque multiplicar por 10 é só acrescentar um zerinho e fazer a divisão por 2, né? É mais tranquilo, tá? Então, isso aqui também é fácil. E agora a gente tem um quadrado de números terminado em 5. Esse é um macete bem comum, eu já vi muita gente mostrando e eu resolvi trazer aqui, porque realmente algumas raízes quadradas, digamos assim, são muito importantes no Enem e você precisa conhecer algumas, mas sempre aparece alguma que você não conhece. E se tem um número, né, se você vai precisar calcular o quadrado também de algum número, né, que termina em 5, então isso aqui é bem fácil de fazer. Qual que é a ideia? Ó? Todo quadrado que vai terminar em 5, 5 vezes 5, 25, tá? Então, sempre vai ser um número terminado em 25. Os dois últimos números vão ser 25. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os números anteriores, nesse caso aqui é só 2, multiplica pelo consecutivo, né? Desse número, que no caso é 3, então 2 vezes 3, 6. E a gente coloca aqui, ó. Então, 25 vezes 5, 25 vezes 25, perdão, é 625. Isso aqui vai funcionar para qualquer quadrado terminado em 5, tá?
E vamos ver aqui, ó, 75 vezes 75, então eu coloco já o 25, que eu sei que ele vai terminar em 25. E 7, o consecutivo dele, né, o próximo número é 8. Então, 7 vezes 8, 56. Então, 5.625. Isso vai te ajudar muito, vai por mim, tá? Então, aqui até agora são com números 5, né? A gente fez a multiplicação por 5 e a gente fez a divisão por 5, tá? Já são 4 macetes, não é isso? Então, já comenta também aí no vídeo se você já conhecia esses macetes e se você vai tentar utilizar eles agora na tua prova, que é pra você ganhar tempo, né, gente? A gente sabe que no Enem, quanto mais tempo a gente conseguir economizar, melhor pra gente. Porque se a gente faz uma questão, por exemplo, né, tem questão fácil que você vai conseguir responder em menos de 1 minuto. E aí, o tempinho que vai passando, você vai se dedicando às questões que são mais difíceis, tranquilo? Então, vamos agora para a divisão por 5. Presta atenção em mim, tá? Presta atenção aqui. Então, dividir por 5, a gente vai usar a mesma lógica que a gente usou na multiplicação por 5. Só que dessa vez, como a divisão é o contrário, né? Então, a gente pode dividir por 10 e multiplicar por 2, tá? A ordem vai depender do número, que às vezes é mais fácil você multiplicar ele por 2, depois dividir por 10, ou de repente dividir por 10 primeiro e depois multiplicar por 2. Vai ao seu critério, tá? Por exemplo, 18 dividido por 5. Então, 18 vezes 2, 36. Dividido por 10, 3,6, tá? Então, já sei. Aí vai ficar a critério qual que é o mais fácil. Tenta fazer aqui com 160 dividido por 5, tá? Dá uma pausinha no vídeo pequenininha e tenta fazer de cabeça. Você vai pegar o 160, dividir por 10, multiplicar por 2. Dá? Isso, exatamente. Ó. 160 dividido por 10, eu sei que eu vou cortar o zerinho, né? Então, vai ficar 16 vezes 2, vai me dar 32. Tranquilo? Viu como é fácil? Essas contas dá pra você fazer tranquilamente de cabeça na hora da prova, tá? E o penúltimo macetezinho, tá? Presta atenção novamente, todos eles são muito bons. E te lembrando que eu vou deixar uma lista de exercício aqui na descrição do vídeo, tá? Tá lá no grupo do Telegram, que eu deixo junto com outros arquivos de outras aulas. Então, você pode ir lá, procurar a listinha de exercício e responder, beleza? Tem a listinha de fixação com um monte de continha para você fazer e algumas questões com o gabarito do Enem, tranquilo? De provas anteriores. Vamos lá, agora a gente vai ter a multiplicação com números decimais. Algumas são mais fáceis, né? Alguns, obviamente, se o número for muito grande, você vai ter que fazer a continha. Mas quando aparecem alguns números como esse aqui, ó, que aparece muito, 0,5, 1,5, e às vezes assim, um pouquinho número quebrado, né? 1,2, 1,1, 2,1, enfim. Qual que é a ideia que eu trago para esse macete, tá? Ó, 14 vezes 0,5, 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. E 1 meio é a mesma coisa que 50%. Então, multiplicar um número por 0,5 significa que eu vou ter a metade desse número, é dividir o número por 2. Então, 14 vezes 0,5 é 7. Tá? Bem tranquilo. E nesse caso aqui, ó, 26 vezes 1,5, então o que a gente tá fazendo? A gente tá multiplicando 26 por 1 e depois vai somar com a metade desse número, né? Então, vai ficar, ó, 26 mais 13. Então, 26 vezes 1,5 vai me dar 39. Vendo que é mais rápido, ele é mais fácil, tá? Faz agora esse aqui com 9 vezes... Eita, não expliquei esse, né? E 9 vezes 1,2, a ideia aqui é que esse 0,2, né, que é 1 mais 0,2, tranquilo até aí? Então, 0,2 eu sei também que é 2 sobre 10 ou 20 sobre 100. Sabe? Eu vou botar 20 sobre 100 porque é porcentagem e daqui a pouco a gente vai ver o último macete que é de porcentagem. Então, eu sei que 0,2 equivale a 20% do número, né? Então, 20% eu sei que é 10% vezes 2. Tá? Então, essas são formas da gente entender e fazer melhor. Professora, onde é que eu vou usar isso? Chega lá, ó. 9 vezes 1, eu sei que é 9, mas esse 0,2 vai ser 20% de 9, que é 0,9 vezes 2, então 1,8. 9 mais 1,8, então vai ser 10,8, tá? Sempre quando tem esses números quebrados, né? Se fosse 9 vezes 1,1, então você quer 9 mais 0,9, tá? Então, 9,9. Você vai associar um pouquinho com porcentagem. Pode te ajudar na hora do cálculo, mas se for um número muito grandão, né? Talvez seja melhor você fazer uma continha lá no lugar reservado, tranquilo?
Então, se você chegou aqui nessa parte do vídeo, se você já viu os macetes, comenta aqui, maceteiro, tá? Que é a galera que gosta muito de macete, ou hashtag macete Enem, tá bom? Então, comenta aqui no vídeo, que eu vou saber, né, se você chegou até aqui, se você tá interagindo comigo nessa aula, tranquilo? Vamos pro último macete, que é como eu falei agorinha, de porcentagem, tá? Então, a gente consegue calcular algumas porcentagens mais rápido. Exemplo fresquinho aqui, ó, 10% de 320. Se aqui já tem um zero e, né, o valor que eu quero calcular a porcentagem, ele tem um zerinho também, então já posso cortar isso aqui e posso fazer essa multiplicação, tá? Então, ficou só 1 vezes 32, ficou o próprio 32, tá bom? Então, seria uma multiplicação direta, 10% de 32, 320. Se fosse 20, da mesma forma, né? Aqui eu não teria... vamos colocar aqui, né? Opa! Ao invés de ter 10, fosse 20% de 320, tá? Então, a gente ia cortar os zerinhos. Vamos lá, a gente ia cortar o zero da mesma forma, né? Só que ia ficar 32 vezes 2. 2 vezes 32 é 64, tá? A gente pode fazer isso quando tem esses zeros, tanto na porcentagem quanto no número, tá? Da mesma forma aqui, ó, 30% de 150. 3 vezes 15, 45, tá? Então, a gente pode usar essa ideia, né, de porcentagem para calcular vários. Tranquilo? Então, a gente vai ver agora uma questão do Enem, tá? Eu vou fazer a lista... Aqui seria os exercícios, eu vou fazer para vocês. E aqui a gente tem questões do Enem. Isso aqui vai ficar no material, que novamente eu vou deixar na descrição, tá? Mas aí a gente vai responder só essa primeira questão para o vídeo não ficar muito longo, que essa não é a ideia do vídeo, tá bom? Vou só pegar a ideia de como você consegue aplicar essas continhas mais rápido. Ó, uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos grandes é hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. O fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares. Ó, então já sei que são 3 hectares. Então, 3 vezes 10, eu sei que eu já tenho uma área de 30.000 metros quadrados. Eu vou colocar aqui no cantinho, porque aí a gente já vai organizando as informações. Vamos lá, ó. Dos quais, esses 30.000, 0,9 hectare. Então, repara que são 10.000, eu ia ter aqui 90%. Vai ser usado para construção de ruas. Então, eu sei que desses 30.000, eu vou tirar 9. 9.000 metros eu vou usar para construção de rua, não vou vender. Então, 30.000 menos 9.000. Eu sei que vai ficar 21, né? Então, agora eu só vou ter 21.000 metros quadrados. Tranquilo? Só questão da leitura do enunciado e organizando as informações. Isso aqui a gente poderia fazer de cabeça, né? Eu só coloco essas, né, aqui porque fica mais didático. Mas isso aqui você faz de cabeça. Vamos lá, ruas e calçadas. Então, o restante será dividido em terrenos de área de 300 metros cada um. 300 metros quadrados. Então, eu vou pegar o que me restou e dividir por 300. Os 20 primeiros terrenos, eles vão ter um valor e o restante, eles vão ter outro valor, tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem a área que sobrou e agora eu vou dividir ela por 300. Ó, 300 é potência de 10, né, gente? Opa. Rapaz, apagou meu 21.000 aqui, ó. 21.000. Então, 300 é uma potência de 10. O que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar esses zeros, ó. Pá, pá. 2 zeros em cada. Então, ficou 210 dividido por 3. A gente sabe que 21 dividido por 3 é 7. Eu só vou acrescentar o zero, ó. 70. Então, eu vou conseguir fazer 70 terrenos com 300 metros quadrados. Desses 70, eu sei que os 20 primeiros, ó, tá aqui, eles vão cobrar 20.000 reais. E os 50 a 30.000. Então, a continha que a gente vai fazer é 20 dos 70 vezes 20.000, ó, um de zero, vão ser um valor. E os 50 restantes a gente vai multiplicar por 30.000, tá? E aí a gente vai ter o valor que ele vai lucrar com essa venda, né? Então, ó, um monte de zero, né? Então, o que é que a gente faz? A gente vai multiplicar primeiro os números, 2 vezes 2, 4. E aí a gente vai acrescentar os zeros, como a gente viu, ó. São 4 zeros aqui, com mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Organiza de 3, então 400.000. Mesma coisa aqui, ó. 5 vezes 3 vai dar 15. E a gente vai ter 5 zeros também, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1,5 milhão com a venda desses, mais a venda desses. Então, o fazendeiro, né, vai ter um lucro
O valor total das vendas vai ser de 1.900.000, letra C. Tranquilo? Então, viu como isso aqui a gente faz bem rápido. Na hora da prova, a tendência é a fazer mais rápido ainda, porque novamente eu estou explicando para vocês, então eu detalho mais algumas coisas. Mas isso aqui você faz bem rápido. Fazendo rápido uma questão dessa, você ganha tempo para resolver outras questões. Tranquilo? Então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo.